Página de abertura. Do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Número da mensagem 124. Título: Não te canses. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Paulo, aos Gálatas 6:9. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino, mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta, e então enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o vôo feliz. O ferro rubro, colocado nas bigorna, espantou-se e sofreu, inconformado. Todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente lançada à cova escura chorou, atormentada, e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para adiante entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiras e companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis. Hoje damos continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. Estamos nessa obra no 100º item. E nesse item de número 100, Kardec trata de várias perguntas sobre as manifestações visuais, ou seja, das aparições. E hoje nós encerramos esse trecho com as perguntas 21 a 30. Como é um trecho que é constituído de uma sequência de perguntas, é mais didático que a gente siga uma a uma, fazendo os comentários para tentar promover o nosso entendimento. Seria mais fluido nós comentarmos livremente, mas nesse caso específico, pela sequência de perguntas, é mais proveitoso a gente seguir a ordem que Kardec propôs e o caminho que ele seguiu de questionamentos. Então vamos começar pela pergunta de número 21. Como pode o espírito fazer-se visível? E na resposta, o princípio é o mesmo de todas as manifestações.
reside nas propriedades do perispírito, que pode sofrer diversas modificações ao sabor do espírito. Então, nós sabemos que somos espíritos, seja encarnados ou desencarnados, e todos nós temos um envoltório nesse espírito, que é chamado de perispírito. E esse envoltório pode sofrer modificações, dependendo da vontade do espírito, e pelo que nós já vimos, podemos acrescentar pelo ambiente, pelas condições, pela permissão ou não, para que esse espírito se torne visível. E aí Kardec, na pergunta seguinte, aprofunda esse questionamento, questionando se é o espírito que propriamente pode se fazer visível ou se, na verdade, ele só pode ser visto com o auxílio do perispírito. E a resposta diz o seguinte, que no estado material em que nos encontramos, só com o auxílio dos invólucros, ou seja, desse entorno do perispírito, que nós podemos ver essas manifestações. Esse invólucro é um intermediário por meio do qual eles atuam sobre os nossos sentidos. Então, por isso que eles aparecem às vezes com a forma humana, ou com uma forma qualquer, nos sonhos ou quando nós estamos acordados. Tudo isso depende do perispírito. Kardec, então, como era um cientista e conhecia de muitas áreas da ciência, arrisca um palpite sobre como isso acontece. Ele pergunta se poderíamos dizer que o espírito se torna visível pela condensação do fluido do perispírito. E os espíritos esclarecem que não, a condensação não é o termo. Ela pode ser usada para uma comparação, mas não existe realmente uma condensação. Pela combinação dos fluidos, o perispírito tem uma certa disposição especial que, para a gente aqui encarnado, fica sem analogia. A gente não tem como compreender isso, mas é exatamente isso que torna ele visível. É muito importante a gente aprofundar um pouquinho nessa questão, porque ela mostra como nós precisamos ser humildes em relação ao nosso conhecimento. Kardec, que era um grande cientista também, tinha obras publicadas sobre várias áreas, era professor, ele tenta uma analogia, mas os espíritos esclarecem que não é isso. A condensação, no nosso mundo físico aqui, ela é o agrupamento da matéria. Inclusive, o nome condensação é dado à mudança de estado físico do estado gasoso, do estado vapor, para o estado líquido. Então, quando a gente deixa uma garrafinha gelada exposta, logo a gente vê que se formam gotinhas em volta da garrafa. Esse fenômeno é a condensação. O vapor de água que estava no ar, ele acaba condensando e formando gotinhas de água líquida. Então, a condensação é o fato das moléculas que estão mais afastadas no gás estarem mais juntinhas para formar o líquido. Então, Kardec pensou, né? Será que, no caso do perispírito, essa matéria não se junta e por isso a gente consegue ver? E os espíritos deixam claro que não. A matéria, essa matéria que é dito semimaterial, é alguma coisa muito diferente do que a gente consegue perceber aqui com o nosso corpo físico. Então, essa tentativa é uma boa tentativa, mas ela não corresponde à realidade do que acontece. Kardec, então, muda um pouco o questionamento na pergunta 24. Os espíritos que aparecem são sempre inapreensíveis e imperceptíveis ao tato? Ou seja, quando eles aparecem nós não podemos tocá-los? E os espíritos esclarecem que no estado normal são sim inapreensíveis, é como num sonho, você não vai conseguir tocar. Entretanto, podem tornar-se capazes de produzir uma impressão ao tato, de deixar vestígios da sua presença e até em certos casos de tornarem-se momentaneamente tangíveis, ou seja, dá para tocar, o que provaria haver matéria tanto entre nós encarnado quanto eles. Então, de modo geral, não podemos tocá-los, mas essa modificação no perispírito, ela pode ser tal que nós consigamos não só ver, como até tocar, e que eles possam deixar registros da sua passagem, o que mostra que, apesar de ser uma matéria muito diferente, existe algum ponto de contato aí. Nós não conseguimos compreender exatamente como, mas existe. Na 25ª, Kardec questiona o seguinte: toda gente tem aptidão para ver os espíritos?
Ou seja, todo mundo consegue isso. E os espíritos esclarecem que durante o sono, sim, todos temos. Porém, em estado de vigília, não. Durante o sono, a alma vê sem intermediário, e no estado de vigília, quando nós estamos acordados, a gente está sempre mais ou menos influenciado pelo nosso corpo físico. Então, não são condições idênticas. O sonho, isso vai estar mais claro lá no Livro dos Espíritos, quando fala da emancipação da alma, nós estamos num estado diferente. Nosso espírito está mais livre do próprio corpo. Então, estar acordado e estar dormindo é uma diferença muito fundamental para o espírito e por isso nós conseguimos ver todos nós em um caso e no outro apenas algumas pessoas que têm uma aptidão especial. E mesmo essas pessoas, como ficou claro no último estudo, elas não estão vendo com os olhos do corpo, elas estão vendo com o próprio espírito por uma disposição especial. 26ª. De que depende, para o homem, a faculdade de ver espíritos no estado de vigília? Ou seja, Kardec se aprofunda nesse questionamento. Para essas pessoas que conseguem ver acordados, o que muda? Depende da organização física. Reside na maior ou na menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito. Assim, não basta que o espírito queira mostrar-se, é preciso também que encontre a necessária aptidão na pessoa a quem deseje fazer-se visível. Ou seja, não adianta o espírito querer e poder aparecer para a pessoa se ela não tiver essa faculdade, que depende apenas da organização física. Então, nós não podemos confundir a possibilidade de aparição com uma questão moral, uma questão intelectual, né? A pessoa ser melhor, ser mais inteligente, apenas uma questão física. Essa organização física, algumas pessoas têm, outras não têm. E ela é necessária para que possa ser visto o espírito. Claro, através do seu perispírito. Kardec, então, faz uma subpergunta aí. Pode essa faculdade, né, essa faculdade de ver os espíritos, ser desenvolvida pelo exercício? Pode, como todas as outras faculdades, mas pertence ao número daquelas com relação às quais é melhor que se espere o desenvolvimento natural do que provocar, para não sobreexcitar a imaginação. Ou seja, é um tipo de possibilidade que alguns têm, outros não. Pode se desenvolver pelo exercício, mas é melhor que nós observemos a sua manifestação natural. É muito comum que as pessoas se empolguem com coisas do tipo, e aí não só as aparições, mas a mediunidade como um todo, escrever, ver, ouvir, e é possível que a pessoa se desequilibre mentalmente, imagine coisas, né? Principalmente se ela começa a associar isso com uma melhoria moral, como se fossem pessoas especiais, melhores. Então, por isso que nós deixamos claro que é uma questão apenas física e que depende da trajetória da pessoa, da trajetória espiritual, daquilo que ela precisa desenvolver nessa encarnação. Então, esse estudo é muito importante para que a gente não confunda as coisas. E ele ainda dá um acréscimozinho no final da resposta, dizendo: a de ver espíritos, essa faculdade, em geral e permanentemente, constitui uma faculdade excepcional, não está nas condições normais do homem. Então, não é uma situação normal que qualquer pessoa vai conseguir desenvolver. Então, bastante cuidado com esse tipo de coisa. Ele, então, continua. Pode-se provocar a aparição dos espíritos? Resposta. Isso algumas vezes é possível, porém muito raramente. A aparição é quase sempre espontânea. Para que alguém veja os espíritos, precisa ser dotado de uma faculdade especial. Ou seja, além de ser uma faculdade especial, a aparição é quase sempre espontânea, ou seja, depende do espírito querer se mostrar. Então, é possível provocá-la? Muito raramente. Ele não vai dizer que não, se houver uma intenção por trás, se houver uma permissão, se houver um contexto que favoreça essa aparição, ela pode até ser provocada, mas de modo geral é uma faculdade especial do lado de cá, no sentido de que a pessoa precisa de uma certa conformação física, e também do lado de lá. Tem que haver uma intenção, tem que haver uma escolha do espírito e uma possibilidade dele de se mostrar. Tá? Questão 28.
Podem os espíritos tornar-se visíveis sob outra aparência que não da forma humana? E os espíritos esclarecem que a forma humana é a forma normal, por assim dizer, né? O espírito pode variar a aparência, mas sempre vai ter esse jeito humano. E aí Kardec talvez esclarece o que ele quis dizer a princípio, né? Por que seria diferente disso? Ele questiona o seguinte: não podem manifestar-se sob a forma de chama, porque essa é uma questão que está muito presente na cultura humana. Sempre se representou os espíritos como uma chama, um clarão, né, fogo. E essa ideia da cultura humana deve ter algum fundamento. Por que será que vários povos representam os espíritos como uma luz, né? E aí os espíritos esclarecem. Podem produzir chamas, clarões, como todos os outros efeitos para atestar a sua presença, mas não são os próprios espíritos que assim aparecem. A chama não passa muitas vezes de uma miragem ou de uma emanação do perispírito. Em todo caso, nunca é mais do que uma parcela deste. O perispírito não se mostra integralmente nas visões. Então, o perispírito é um envoltório do espírito, tem uma certa forma para aqueles que conseguem ver, mas o espírito propriamente dito, ele se manifesta. E nem sempre nós conseguimos enxergar o perispírito. Às vezes é uma manifestação desse, então vê como uma luz muito forte, interpreta como chama, interpreta como fogo, porque não é exatamente o perispírito que se está vendo. É igual uma luz muito forte de uma lanterna. Se uma lanterna for apontada para os nossos olhos, a gente não vai conseguir distinguir que é uma lanterna, a gente só vai ver uma luz forte. Então, se confunde o efeito com a causa. E nessa última palavra, nessa última frase que ele acrescenta, o perispírito não se mostra integralmente nas visões, é como nos sonhos. Às vezes a gente vê uma figura, mas não consegue ver o rosto, ou vê só uma parte, parece as coisas meio enevoadas. Não é uma visão como uma visão física. Então nós temos que tomar os cuidados de estar lidando com uma matéria que é muito diferente do que a gente está acostumado. 29ª pergunta. Kardec questiona o que devemos pensar da crença que atribui aos fogos fátuos a presença de almas ou espíritos. Fogo fátuo é uma luz que se via de noite em alguns lugares, uma luz azulada, uma luz fraca, às vezes mais forte, assim, no meio das florestas, e que as pessoas atribuíam a espíritos. E os espíritos esclarecem, é uma superstição produzida pela ignorância. Bem conhecida é a causa física dos fogos fátuos. E, na verdade, se a gente for pesquisar, 1500 e tanto, 1700, já tinham pessoas estudando esses fenômenos, e a época de Kardec já estava muito claro. Esses fenômenos acontecem geralmente em pântanos, que tem matéria orgânica ali em decomposição, e alguns gases químicos se combinam, e reagindo provocam luz. Tanto que as pessoas falam, não, mas quando a gente se aproxima, ele se afasta, e aí se a gente sai, eles voltam, pensavam que estavam se mexendo, mas além da ilusão de ótica disso, são gases, né? Então se a pessoa chega muito perto e respira, a própria movimentação do ar faz com que o fogo chegue para um lado ou para o outro. Mas já era bem conhecido na época de Kardec, e hoje já é mais conhecido ainda. Então a gente não pode colocar tudo que a gente desconhece na conta dos espíritos. E esse é um caso disso. Kardec pergunta ainda de um caso específico sobre uma figura histórica chamada Servius Tullius, que supostamente, quando menino, apareceu uma chama azul nele. Alguns dizem que ele enfrentou as chamas e sobreviveu, outros apenas que apareceu. E os espíritos esclarecem que foi um episódio real por um espírito familiar. Então foi um aviso para a mãe dele, que pela história era uma escrava, ele estava destinado a comandar Roma, né? E essa mãe, segundo os espíritos aqui, era médium, e percebeu essa irradiação como uma chama. E até mais interessante que a história, para que, no caso, se generalize a explicação, é que, assim como os médiuns escreventes não escrevem todos a mesma coisa, diz aqui o texto, também nos médiuns videntes não é em todos o mesmo grau de evidência. Ao passo que aquela mãe viu apenas uma chama, outro médium teria podido ver o próprio corpo do espírito. Então, assim como nós, alguns precisam de óculos, alguns têm miopia, têm astigmatismo, alguns não conseguem enxergar com os olhos físicos, a mesma coisa se dá entre os médiuns que conseguem enxergar.
nesses casos, os médiuns não enxergam a mesma coisa com a mesma nitidez e isso dá margem a relatos diferentes. Cada um tem a sua forma de compreensão do fenômeno de acordo com a sua capacidade. E por fim, a 30ª pergunta, Kardec questiona se os espíritos poderiam se apresentar sob a forma de animais, já que ele perguntou mais acima sob a forma humana. E os espíritos esclarecem: isso pode dar-se, mas somente espíritos muito inferiores tomam essas aparências. Em caso algum, porém, será mais do que uma aparência momentânea, e acrescentam que seria um absurdo acreditar que qualquer animal verdadeiro pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isso. Kardec, inclusive, entra no texto aqui com uma nota acrescentando que realmente seria uma superstição e que as pessoas às vezes imaginam muito, e conta o caso de uma senhora que acreditava que o próprio gato era mais do que um animal. E é muito claro na doutrina espírita, a gente respeita todas as formas de pensamento, mas para a doutrina espírita, os animais e os seres humanos são categorias diferentes de seres. Existe até uma discussão sobre isso, está lá no Livro dos Espíritos, tem também na Gênese um desdobramento, mas nós cremos que o espírito dos animais, o princípio inteligente, aquele princípio que atua nos animais, é de uma qualidade distinta do espírito que atua no ser humano, né? Que encarna no ser humano. Então, seria apenas imaginação isso. Bem, esse foi o estudo de hoje. Encerramos então o 100º item do Livro dos Médiuns e continuamos a partir da semana seguinte com o item 101. Muito obrigado, uma boa semana a todos.